Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? Dessa vez nós vamos iniciar o módulo 4, tá? Mas indo para a página 16, onde nós vamos continuar a ver o predicado nominal, tá? E suas principais características. Então vamos lá. O diário de Dandara, a minha família. Aqui em casa somos 7 pessoas, uma família grande como a minha mãe sonhava em ter. Só um minutinho. Desde que era menina. Embora ela admita que os gêmeos chegaram de surpresa, meio de penetras. E que surpresa, um verdadeiro furacão. Os gêmeos Taivo e Ayamu têm 5 anos de idade e são umas fofuras. Quem vê logo se apaixona, mas basta dar ousadia para perceber que é melhor mudar de ideia. Nós os chamamos apenas de os gêmeos, porque eles vivem sempre juntos em todos os momentos. Minha mãe é professora de história, trabalha dando aula numas 3 escolas, mas adora viver nessa correria. A dona Ayo é uma das pessoas mais otimistas que conheço. Vive de bem com a vida. O nome dela, em Urubá, quer dizer felicidade. Mãinha é neta de ex-escravos. A maior parte da família dela veio da Nigéria. Meu pai é baterista e toca numa banda de pop rock, chamados Impossíveis. Maurício era só mesmo para meu avô Bernardo e a minha avó Alzira. Para o pessoal da banda e aqui de casa, ele é só o Mau-Mau, tá? Então, esse registro é de um diário, e a gente sabe que geralmente nos diários são relatados acontecimentos importantes do dia a dia, tá? O que está sendo registrado por Dandara nesse trecho do diário? A menina está apresentando a sua família, está falando dos nomes, da origem, tá? A mãe da Dandara, ela vem lá da Nigéria, tá bom? Vamos reler o seguinte trecho do diário. Minha mãe é professora. Qual é a forma verbal empregada nessa oração? Ou seja, qual é o verbo? É, né? É o verbo ser flexionado. Ela é. Qual é o sujeito dessa forma verbal? Minha mãe. Lembrando, como eu acho o sujeito, eu pergunto ao verbo: quem é a professora? Minha mãe. Tirei o sujeito em termos práticos, o que sobrou é o predicado, tá? Então vamos lá. Assinale a alternativa correta a respeito da forma verbal empregada nessa oração. O é. Ele liga o sujeito a uma palavra que o caracteriza, tá? Lembrando que a minha mãe é professora. Desse modo, a forma verbal empregada nesse trecho é um verbo significativo ou um verbo de ligação? É um verbo de ligação, tá? Identifique e escreva o predicado dessa oração. É professora. Qual é o núcleo desse predicado? Ou seja, a palavra que apresenta a informação mais importante sobre o sujeito. A palavra professora. A que classe gramatical pertence essa palavra? Essa palavra é um substantivo, tá? Nessa oração, você viu que o predicado não é verbal, pois a palavra que contém o sentido principal desse predicado, ou seja, o seu núcleo, a palavra mais importante, não é um verbo, e sim o predicativo do sujeito, tá? Então, o predicado nominal, ele ocorre quando o núcleo da oração é o predicativo do sujeito, e não o verbo de ligação, que indica estado ou qualidade do sujeito. O núcleo do predicativo é um substantivo, um adjetivo, um pronome ou uma palavra com valor de substantivo, tá? Veja abaixo. Minha mãe é professora. Então, a palavra mais importante no predicado nominal não é o verbo, mas sim o predicativo,
tá? Agora, uma forma de identificá-lo é saber que esse verbo é um verbo de ligação, tá bom? Meu pai é baterista, mesma coisa, a palavra mais importante é baterista, mas aqui, ó, o verbo de ligação, tá? Escreva V nas orações com predicado verbal, tá? E N para o predicado nominal. Somos 7 pessoas. Qual é o predicado nessa oração? A oração toda, tá? Porque esse sujeito é oculto. Então, eu tenho aqui, ó, verbo de ligação mais predicativo. Então, esse predicado é nominal. Maninha é neta de ex-escravos. É neta de ex-escravos é o meu predicativo. Eu tenho verbo de ligação e tenho predicativo, logo um predicado nominal. Agora fala: meu pai toca numa banda. Esse verbo é significativo de ação, então eu tenho um predicado verbal, tá? Minha mãe trabalha dando aula, então o predicado é trabalha dando aula. Olha aqui outra vez o verbo significativo de ação, trabalha. Então esse predicado, ele é verbal, tá bom? Então ficou NNVV. Releia o seguinte trecho do texto. Nós os chamamos apenas de os gêmeos, porque eles vivem sempre juntos em todos os momentos. Sublinhe as formas verbais empregadas nesse período. Então, eu tenho o verbo chamamos e os verbos vivem. Há duas orações nesse período, identifique-as. A primeira é: nós os chamamos apenas de gêmeos, tá? E a segunda, porque eles vivem sempre juntos em todos os momentos, tá? Como eu identifico a oração? Pelo verbo. Se tem um verbo, eu tenho uma oração. Identifique o sujeito de cada uma dessas orações. O sujeito da primeira oração é nós, tá? Nós chamamos. E o da segunda é eles, tá bom? A forma verbal da primeira oração é um verbo significativo ou um verbo de ligação? Nós chamamos é um verbo significativo, tá? O predicado da primeira oração é um predicado verbal, tá? Agora, a forma verbal da segunda oração é um verbo significativo ou um verbo de ligação? Vivem sempre juntos, no sentido de sempre estar juntos, tá? Nesse caso, é um verbo de ligação. Essa forma verbal expressa um estado contínuo do sujeito, tá? O predicado da segunda oração é classificado como nominal. Qual é o núcleo desse predicado e qual é a classe gramatical dele? A palavra mais importante é juntos e pertence à classe dos adjetivos, tá bom? Vamos seguir. Estudantes são orientados sobre o perigo de usar celular no trânsito. Contorne as formas verbais empregadas nessa manchete. Então, eu tenho são e usar. Assinale a alternativa correta a respeito da classificação desses verbos. O primeiro é um verbo de ligação, tá? E o segundo é um verbo transitivo. Quantas orações há nessa manchete? Duas orações, que eu tenho dois verbos, tá? A primeira oração é: estudantes são orientados, e a segunda, sobre o perigo de usar o celular no trânsito. O predicado da primeira oração é nominal. Eu tenho o verbo de ligação são e o predicativo orientados, tá? Qual é o núcleo desse predicado? Orientados. Já a segunda oração, sobre o perigo de usar, tem um verbo significativo. Então, a gente classifica esse predicado como verbal.
Qual é o núcleo desse predicado? O verbo usar, tá? Sublinhe os predicados das orações a seguir e classifique-os em verbal ou nominal. Então, vamos lá. A quantidade de veículos nas ruas tem congestionado o trânsito das cidades. Então, quem tem congestionado? A quantidade de veículos nas ruas. Meu sujeito, tirei o sujeito. Qual é o predicado? Tem congestionado o trânsito das cidades. O verbo ter é um verbo significativo, logo um predicado verbal. Os ônibus, carros e motos permanecem parados ao longo da via. Então, quem é o sujeito? Os ônibus, carros e motos. E o predicado permanecem parados ao longo da via. É um predicado nominal. Perdão. Tem um verbo de ligação e o predicativo tranquilo. Os governantes investiram na melhoria de transporte público. Investiram é um verbo significativo, tá? Então, esse predicado é classificado como verbal. Eu vou deixar como sugestão de atividade, só um momentinho, a página 20, ok? Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.